E eu falei de dependência química, é claro que a gente está amparado por quem mais entende desse assunto aqui no Brasil, que é o Amor Exigente, que faz diferença na vida de muitas pessoas, uma instituição sem fins lucrativos que trabalha com grupos de auto e mútua ajuda. Reuniões semanais, 2 horinhas, uma grande diferença. É um grupo que se junta para partilha, para ouvir, para aprender, né, para apoiar um ao outro. Então, frequente um grupo de Amor Exigente, você não paga nada por isso e tem sempre um bem pertinho de você. Daqui a pouco eu falo o site. Hoje a gente tem 2 convidados ilustres e a gente vai falar sobre a luta em não desistir de um dependente químico, que é uma batalha difícil, não é fácil. Para o dependente químico há sofrimento, mas para as famílias também. Mas a gente acredita no final feliz. E por isso está aqui hoje o Luiz Fernando, que é diretor de grupos da Federação de Amor Exigente, e Luísa Silavin, que é psicóloga da clínica Gabalife. Sejam muito bem-vindos, uma alegria recebê-los. Olá, Cláudia. Muito obrigada, Alegria Luiz de Fernando. estarmos juntos de novo. Alegria de estar Gratidão, com vocês aqui. Vamos alegria sentar e aqui pertinho gratidão. de mim, falando sobre a luta de não desistir. Tem gente que acha que a vida é uma luta, mas a vida é uma delícia, né? Apesar de ter aí momentos de dificuldade e de alegria, vale a pena. E a gente na não pode oração desistir. da serenidade, nós encerramos com força, fé e alegria. E essa força vem do grupo e ela é extremamente necessária para que os participantes não desistam dos seus filhos. Muito bem. Luísa, você é psicóloga clínica e é uma das psicólogas lá da Gabalife, né? Mas você também tem uma história com dependência química? Sim, eu sou codependente em recuperação também. O que é uma codependente em recuperação? É uma familiar ou alguém que tem a convivência com um dependente químico, né? E que procura também o seu tratamento emocional, para procurar ajudar o dependente químico no seu processo de recuperação. Quando a gente tem um familiar, pode ser um marido, um pai, uma mãe, irmã, irmão, filho, filha, neto, neta, a gente precisa de tratamento. A gente é um codependente, é isso? Exatamente. Nós adoecemos emocionalmente, né? Quem convive com um dependente químico acaba adoecendo emocionalmente e precisa procurar ajuda e precisa procurar tratamento. Esse é o grande diferencial do familiar que pode fazer a diferença no tratamento do dependente químico. A gente já falou bastante sobre codependência, sobre se adoecer quando você tem um dependente químico, mas eu queria falar um pouquinho mais, talvez você esteja assistindo ao programa pela primeira vez, né? E aí você fala, puxa, não, eu não tô doente. Quem tá doente é o meu filho, é ele que não tá dando conta. É ele que foi experimentar aquela coisa horrorosa e acabou com a vida dele. E aí você tá lá com esse coração todo angustiado. Uhum. Que tipo de sinais ou sintomas essa doença da codependência traz? Sim. Os familiares, eles apresentam muita ansiedade, sintomas depressivos, né? O coração não para de palpitar, por exemplo, é um sintoma de ansiedade. Ele não consegue parar de pensar no ente querido, no familiar que faz uso de substância. Então, tudo isso adoece emocionalmente. Você fica com pensamentos também obsessivos por aquele dependente. Então, quando ele sai, você se sente ansioso, você se sente preocupado, você controla a vida do seu familiar durante muito tempo do seu dia, deixando de lado as coisas que você precisa. Então, isso são sintomas da codependência e de que você precisa de ajuda também. E quem tem essa doença muitas vezes nem percebe que está deixando de lado aquilo que é importante para você. Nessa hora, talvez você tenha falado, não tem nada mais importante para mim do que o meu filho. Então, é isso que eu tenho que fazer, não é assim? Sim, eu tenho um exemplo, né, pessoal. Eu lembro que uma das primeiras coisas que me chamou a atenção quando eu comecei a participar do grupo de Amor Exigente foi que eu não assistia mais televisão. Eu deixava para que o meu marido escolhesse o canal que ele preferia, porque eu ficava com medo de eu escolher o programa de televisão e ele sair. E aí, de repente, fazer uso de substância. Então, eu deixava, não me incomodava, por mais que eu não gostasse daquele programa, para que ele ficasse ali quietinho. Então, isso é um sinal de codependência. E nós só aprendemos isso e também conseguimos perceber que isso é codependência quando a gente começa a frequentar um grupo de apoio. Por isso é fundamental que a gente faça isso, né? Além da terapia individual, além de procurar informações atualizadas a respeito de dependência química, é fundamental a gente participar de um grupo de mútua ajuda, porque lá nós vamos percebendo um com o outro
quais são os sinais? Aquilo que é meu sinal pode ser diferente do seu, mas a gente vai aprendendo uma com a outra e isso faz toda a diferença no dia a dia. Para nossa qualidade de vida. Ouvir isso da Luísa, eu acho muito precioso. Primeiro, porque ela é uma codependente em recuperação. Segundo, ela conhece muito sobre dependência química e ela é psicóloga. Porque às vezes a gente fala assim, ai, mas será que isso não é tudo achismo? Não, é estudo, né? Tem base científica em tudo isso. Exatamente. Dentro do meu trabalho, né, da minha parte profissional, eu noto a diferença de 3 tipos de família. A primeira família, aquela que chega muito desinformada, é o primeiro tratamento, ela está muito afoita, né, por informação, mas desconhece muita coisa. E vê um sinal de esperança no familiar e acaba por tirar o filho do tratamento e acaba com o processo de tratamento inteiro. Então, a esperança dessa família é em simples sinais, ela não conhece profundamente o que é a dependência química. Então, ela acaba prejudicando o tratamento do filho. Esse tipo de família é muito comum numa primeira internação, numa primeira busca de ajuda. Se essa família ela for preparada, ela for lapidada por grupos de apoio como Amor Exigente, se ela procurar informação, ela vai ser uma família que vai manter a esperança no dependente químico, mesmo que ele tenha muitas recaídas, mesmo que o processo seja árduo. Agora, tem esse tipo de família que não busca nenhum tipo de ajuda, que não acredita, né? Ah, não, tudo que esses psicólogos falam, imagina, eu que sei cuidar da minha vida, eles querem me falar como eu devo tratar o meu filho, né? Então, continua se mantendo naquele mesmo padrão de comportamento. É quando a família perde a esperança, porque a luta pela dependência, pela recuperação do dependente químico é uma luta árdua. É uma luta cheia de altos e baixos, né? É difícil um dependente químico que consegue a recuperação num primeiro tratamento, quanto mais sem tratamento. Então, a família toda precisa se fortalecer, a família toda precisa ajudar no processo de tratamento e recuperação do dependente químico. O Luiz Fernando vive isso há quantos anos no Amor Exigente? 17 anos, Cláudia. 17. Você também tem uma história pessoal de codependência, né? Sim. Mas você convive com famílias que chegam desse jeitinho que a Luísa falou. Exatamente, Cláudia. A gente consegue identificar vários tipos de família. Ela citou 3, que acho que englobam todos, mas principalmente aqueles que estão chegando, que estão começando o processo e eles têm a ilusão que eles vão curar. Eles têm a ilusão que eles vão tirar o filho da droga de qualquer maneira. E aí começa aquele trabalho exaustivo de querer fazer pelo outro aquilo que o outro vai ter que fazer. E lá no fim da linha tem aquela família que já tentou tudo isso, fez isso por vários anos, não obteve o resultado desejado, porque mudar a gente só pode mudar a gente mesmo, os outros a gente só pode amar, e ela fica num ponto de exaustão tão grande que ela joga a toalha, ela desiste. E o Amor Exigente está presente nesses 2 momentos da vida dessas famílias. Que chegou, a gente propondo um desligamento emocional, propondo que ela mude, a família mude os seus comportamentos, que volte a ser autoridade, que volte a ter regras, que pare de facilitar. E lá no fim, aquela que já tentou, que já jogou a toalha, dizer, não desista do seu ente querido. Força, você continue frequentando Amor Exigente, vai dar certo, não é? Eu penso que quando a família entra na recuperação, o dependente químico vai entrar também. Perfeito. Você falou 2 palavras que me chamaram a atenção. Uma, desligamento emocional e a outra, não desista. Desligamento emocional não tem a ver com desistência? Não. Na minha percepção, não, né? Eu posso falar da minha experiência pessoal agora como codependente. Eu passei por esse processo também de achar que eu poderia salvar o meu marido da dependência química. Então, eu ia atrás dele, eu buscava onde ele estava, eu tentava deixar todas as coisas muito bem ajustadas para que ele não tivesse nenhum tipo de frustração, para não ser uma justificativa para o uso. E eu percebi que nada disso
fazia efeito para ele. E eu sempre tive um sonho, né? O sonho de ser psicóloga, de trabalhar com dependência química. E mesmo ele ainda, como a gente chama, em uso de substâncias ou na ativa, né? Como a gente vulgarmente fala, eu comecei a fazer a minha faculdade, eu cuidava do meu filho, que ainda era bebê. E mesmo muitas vezes ele passando a noite toda fora, eu não deixava de ir para a faculdade, nunca fiquei de dependência, né, das matérias, e eu conseguia separar as coisas. Uma coisa é a dependência química dele, as escolhas que ele está fazendo, mas eu preciso fazer escolhas saudáveis para mim agora, para eu colher lá na frente. E isso faz toda a diferença para o familiar, porque eu preciso manter a minha qualidade de vida, manter a minha saúde emocional para poder apoiar o dependente químico quando ele quiser recuperação. O meu comportamento, a minha busca pela minha qualidade influencia também o meu familiar. Então, uma coisa é o desligamento emocional, você continuar fazendo as suas coisas, cumprindo as suas responsabilidades. É fácil? Não. A gente só consegue com ajuda. Sozinho a gente não consegue, que é o que o Amor Exigente traz pra gente. Então, muitas vezes você passa a semana falando, ai meu Deus, quando é o grupo, né? Eu quero muito ir pro grupo, eu quero partilhar, eu quero escutar, eu quero receber um abraço, porque no grupo as pessoas entendem quando você fala, ai, o meu marido saiu de novo, ele usou de novo, ou ele recaiu, e eles te acolhem, um grupo te acolhe. Se você conversar com um familiar, com um vizinho que não entende sobre o tema, ele vai te repreender muitas vezes. Ele fala, nossa, o que você está fazendo com ele ainda? Se separa logo, vai cuidar da sua vida, né? E não é isso que a gente está procurando escutar. Justamente porque a gente ama, a gente quer ver a recuperação, a gente não perdeu a esperança. Mas a gente precisa ter o desligamento emocional para se desenvolver também e ajudar o dependente químico quando ele quiser a recuperação. Perfeito. Olha, a gente vai ver alguns depoimentos de pessoas que, como a Luísa, como o Luiz Fernando, nunca desistiram de seus entes queridos. Elas tiraram forças de onde nem sabiam que existia e estão vencendo essa luta. Confira comigo. Uma vez eu me lembro que eu arrumei minhas coisas pra ir embora e o meu irmão me falou: você sabe qual é o problema dele? Se você for embora, ele vai daqui pra pior. Então eu sei que sempre tive isso na minha mente, que ele também precisava de mim, ele precisa de ajuda. E quando a gente sabe que alguém que a gente ama precisa de ajuda, a gente tira as forças de onde a gente não tem. Hoje eu sei falar não. E eu falo um não sem culpa. Eu não tenho culpa de nada. Eu não tenho culpa. Eu faço aquilo que está dentro dos meus limites. Então, a minha filosofia de vida é viver os 12 princípios. Quando eu olho para trás, eu vejo que valeu a pena. Tudo que eu fiz valeu a pena. Aprender a lidar com essa situação procurando grupos de apoio é a melhor saída. Quando o codependente consegue controlar o comportamento, a convivência fica menos desgastante. O importante é sempre estar ao lado do ente querido. Os pais, eles não podem deixar o filho de lado. Não pode, em qualquer situação. No primeiro momento ele vai recusar, às vezes ele recusa o auxílio, tudo, mas a mãe e o pai têm que estar presente. Então, para você ajudar um adolescente, uma criança, mesmo um adulto drogado, é essencial o apoio da mãe. Porque sem o carinho, sem o apoio da mãe, ele não consegue. Então, nunca dá as costas para o filho, nunca.
Agora, vamos voltar aqui com os nossos convidados maravilhosos, Luiz Fernando. A Luísa, eu falei no comecinho, ela é a psicóloga da Gabata Life, né? A Gabata tem uma comunidade terapêutica, mas tem também uma clínica, é isso? Isso, são 2 unidades, uma comunidade terapêutica e uma clínica. E essa clínica trata de dependência química e suas comorbidades, ou doenças psiquiátricas associadas à dependência química. E fica onde? Fica em São Roque, ao lado da comunidade terapêutica. Tá, juntinho ali. Isso. Bom, temos perguntas, mas antes eu queria que a gente explicasse um pouquinho sobre esse caminho de não desistir, né? A gente viu o vídeo que a Andressa caprichou pra gente e ali a gente fica assim, muitas vezes, quando não conhece o programa de Amor Exigente, na dúvida. Mas o que é não desistir? O que é não dar as costas? Como é que é isso? O próprio programa do Amor Exigente fala, e a dona Mara Silva fala muito a respeito disso, que o brasileiro ele confunde muito o que é amor. Ele acha que o amor é amorosidade, que é pegar no colo, é passar por cima dos problemas, é abraçar, é beijar. E o amor não é isso. O amor é dar ao outro aquilo que ele precisa na hora que ele precisa. Então, muitas vezes, o seu filho está precisando de limites. O seu marido está precisando também de limites, né? Limites no relacionamento. Todo relacionamento precisa de limites, precisa de um combinado, precisa de regras, precisa de cooperação. E quando isso não acontece, seja o relacionamento que for, ele não é saudável. Existe uma apropriação emocional do outro, né? Um desgaste muito grande. Então, faz parte da saúde emocional colocar esses limites. E aí vem o tema que nós estamos tratando. A esperança vem dessa ajuda que nós temos com o grupo, porque sozinho eu não consigo perceber tudo isso, não consigo perceber meu comportamento e começo a fazer ajustes na convivência e nos relacionamentos. Então, é essa a diferença, né? O amor, mas o amor com limites. Não é a amorosidade tão comum, né? Perfeito, porque muitas vezes você pensa assim, não dar as costas pro meu filho é ficar ali bajulando. Exato. E às vezes você vai precisar mesmo dar as costas por um motivo, né? Porque não é ele isso? precisa. E o grupo sinaliza, né, Cláudia? A beleza do grupo é essa. Porque muitas vezes nós chegamos cegos ao grupo e o grupo, ele está de fora, as pessoas estão de fora, elas veem com mais clareza e elas com muita empatia colocam para você. Eu gostei quando a Luísa falou que na época que ela era uma dependente nativa, ela nem televisão não assistia. E é isso, uma coisa simples, de repente, a meta de um participante do grupo pode ser, olha, você gosta de ver novela? Volte a ver novela. Você gosta de passear no parque? Volte a passear no parque. Volte a fazer as coisas que você gosta de fazer, que você acaba não fazendo porque você fica naquela ilusão. Mas se eu for fazer, se eu for assistir o meu programa, ele vai sair de casa. Se eu for passear no parque, ele vai ficar sozinho e vai usar. E não é bem por aí, né? E chega ao ponto que a gente conhece de mães que falam, eu não posso nem tomar mais banho, eu não consigo pintar raiz no meu cabelo, eu não faço unha há 8 meses, eu não me olho no espelho que não dá tempo, eu fico o tempo inteiro atrás. Sim. Busque ajuda enquanto há tempo. Deixa eu começar aqui com a participação das meninas e meninos em casa. Então, a primeira delas vem da Leia, lá do Rio de Janeiro. E ela diz, boa tarde, gostaria de saber se um dependente químico consegue se curar sozinho, pois meu companheiro diz que está sem usar há 1 ano e ele não procurou ajuda de ninguém. O primeiro ponto é que não existe cura para dependência química, existe recuperação. Uma vez instalada a doença da dependência química, ela não volta atrás, ela não regride mais. A gente faz a analogia de uma vela. Quando uma vela é acesa, ela não pode voltar ao estado original dela, ela vai continuar queimando de onde ela parou. Então, a dependência química, ela estaciona e o dependente, ele entra em recuperação, ele passa a ter uma vida com qualidade, ele passa a procurar grupos também de mútua ajuda para cuidar da sua recuperação. Não existe uma receita para o tratamento. Não existe algo que eu vá aplicar para um e para outro igualmente, porque cada indivíduo tem uma história de vida. Então, é possível, sim, que sozinho ele consiga se manter em recuperação ou estar abstinente. Porque uma coisa é estar abstinente, outra coisa é ter uma recuperação com qualidade, né? Uma coisa é só não usar, outra coisa é ter qualidade. Então, é possível, sim, né? Porque não existe uma receita, mas não existe cura para dependência química. Ele não vai conseguir tomar um copo
copinho de cerveja socialmente. Ele vai, se ele tomar um copinho, a compulsão ela é instalada, porque ela é um dos sinais da doença. Sim, e aí olha só, é interessante que a Luísa falou, porque você pensa, ah não, mas não era cerveja a dependência dele, ele tinha dependência em cocaína, mas esse copinho de cerveja vai ser o start para outras coisas. Então, é interessante você também aprender sobre dependência química. Mas o que eu gostaria de dizer para a Leia, não sei se vocês concordam, é que pela sua qualidade de vida, Leia, você deve ir a um grupo, mesmo que seja verdade, que seu marido esteja limpo há um ano, que não tenha procurado ajuda e tenha decidido ficar limpo ele sozinho por ele. Mas vai por você a um grupo. Amor Exigente é um grupo de qualidade de vida. E não é só para quem tem um problema instalado, para quem tem um ente querido na ativa, como a Luísa trouxe aqui pra gente, mas é para todo mundo que quer ver mais feliz. Não é isso? Mesmo porque ela é do Rio de Janeiro, Cláudia, e nós vamos ter o Congresso do Rio de Janeiro em agosto e ela vai poder participar do Congresso conosco. Está lá no nosso site todas as informações sobre o Congresso. Então, busque o grupo mais próximo e vá, Leia. Próxima pergunta. Boa tarde, eu sou o Rafael de Petrolina, no Pernambuco. Bebo todo final de semana e às vezes começo até na quarta. Sou dependente? Ele precisa de uma avaliação mais profunda, né? Quem faz esse tipo de avaliação a respeito da dependência química é um médico psiquiatra. Existem critérios diagnósticos para se avaliar quem é um dependente químico e quem não é. O que nós sabemos é que ninguém começa já sendo um dependente químico. Você começa experimentando, depois começa abusando e se torna um dependente químico. E isso é uma evolução. Ele já está consumindo bebida alcoólica numa quarta-feira, num dia de trabalho, ou em detrimento de algumas responsabilidades sociais, às vezes o trabalho, às vezes a família, né? Deixando de fazer algumas coisas para consumir já é um sinal importante de que pode estar sendo instalada a dependência química, sim. É bom a gente estar atento e não dar bobeira, né? Sim. Não dá sopa pro azar. Próxima pergunta. Boa tarde, Cláudia. Mais uma vez, parabéns pelo programa, parabéns pela escolha do tema. Aqui no Rio de Jarinu, já incluímos faz tempo o seu programa como parte integrante do nosso processo de apoio familiar. Puxa, que bom, muito obrigada. Ela diz, olha, estamos tendo resultados. Nós somos do grupo de Jarinu, São Paulo, e só temos a agradecer. Que maravilha, né? Que mensagem tá vendo? linda. Que bom, Jarinu, beijo. Olha, a próxima pergunta é da Iraneide, ela é do Belém do Pará. A codependência tem cura? Também não. Também não. Né? A codependência, nós já nascemos controlando a realidade. A gente só achou um dependente químico no caminho. A gente já nasce controlando, né? Então, o principal sintoma do codependente é o controle. Nós queremos controlar todas as coisas, nós não queremos que nada saia, né, do nosso olhar e a gente quer controlar tudo. Então, não existe também cura para isso, existe tratamento, existe a minha recuperação, a minha saúde emocional. Então, a minha autopercepção, eu consigo me perceber melhor quando eu estou tentando controlar, né? Então, também não existe cura. Autoconhecimento e também autoestima. São dois instrumentos interessantes que o Amor Exigente propõe e que estão ali presentes na nossa metodologia, que nós nos conheçamos cada vez melhor e que a gente se ame incondicionalmente. E eu penso que isso é uma grande ajuda para deter o terror da codependência. Muito bem. E se amar parece tarefa simples, mas não é não. A gente precisa aprender a se amar, né? Incondicionalmente, né, Cláudia? Incondicionalmente, Olha, a próxima. Eu estou precisando de ajuda, por favor, me responda. Meu nome é Marina, perdi meu filho há 4 meses. Ele tinha 29 anos, deixou um filhinho de 3 anos. Eu não consigo participar da educação dele e a mãe é alcoólatra, resiste em deixar eu me aproximar para ajudar. E aí vem meu desespero de não poder ajudar. Por favor, me ajude. É uma situação bastante grave o que ela coloca, né? Uma criança, muitas vezes, está passando por um tipo de negligência. Então, é muito importante que ela procure as autoridades para ter acesso a essa criança e até ter uma guarda compartilhada dessa criança, porque ela precisa intervir. O nosso foco principal deve ser sempre a prevenção. Essa criança já tem uma predisposição genética a uma dependência química. Com um meio facilitador, isso vai ser praticamente inevitável na vida dela. Então, se ela está nesse sofrimento, busque ajuda de alguma autoridade, né, de um conselho tutelar, para que ela possa intervir nesse processo. Sim, ela tem responsabilidade sobre essa criança.
Agora, de toda forma, eu acho que você, Marina, também precisa... faz tudo isso que a Luísa falou, importantíssimo, mas frequente um grupo de amor exigente para você ficar mais fortalecida, para você entender também como é que é feita a prevenção. Não fica só, tá? Momento delicado. Força para você, Deus te Para abençoe. ser abraçada pelo grupo de apoio que vai, neste momento difícil, ser solidário com você na sua dor da perda do seu filho. Olha, Jesus Albuquerque de Belém do Pará. Por que tem mães codependentes que quando seus filhos desafiam, recaem, se isolam logo e não vão às reuniões? Que podemos dizer a essas mães que há anos estão no programa do Amor Exigente? Olha, Jesus amada. Belém do Pará, nós temos que fazer o programa lá agora, hein, Cláudia? Esse Belém do Pará é maravilhoso. Um beijo para todos vocês aí do Belém do Pará. Tem grupos maravilhosos e enormes, né? Isso mesmo, mas nós, coordenadores de grupo, precisamos tomar cuidado para não ficarmos codependentes dos codependentes que frequentam o nosso grupo. Nós estamos lá de portas abertas, o nosso programa é claro, nós temos que ser muito bons naquilo que nós fazemos, de transmitir o programa do Amor Exigente, porém, sabendo que o momento de cada um é cada um e as possibilidades de cada um são de cada um e não vamos querer salvar todo mundo o tempo inteiro. E ninguém consegue dar aquilo que não tem. Né? Não adianta eu exigir que o familiar dê algo que ele ainda não está preparado para dar. Então, os familiares também chegam em estágios diferentes e os voluntários do Amor Exigente vão preparando esses familiares através dos princípios para que eles estejam preparados também diante de recaídas e tenham um comportamento diferente diante disso. Mas não dá para exigir que essa mãe levante da cama, vamos lá. Não, é um processo e a gente precisa estar ao lado para apoiar. Perfeito. Ai, não dá vontade de passar a tarde inteira falando sobre esse assunto? Eu tenho essa vontade. Porque eu fico muito triste. Assim, as esquinas cada vez estão mais tumultuadas, mais lotadas de gente sofrendo por conta da droga. A gente precisa levar esse conhecimento. Espalhe que existe toda segunda-feira esse tema sendo abordado aqui no Vida Melhor. Isso é importante, tá? Não por mim, mas é por toda a humanidade que está sofrendo por conta da droga. E eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, né? Sim. É ajudar mesmo. Eu gostaria que você fosse a um grupo, porque a sua vida começa a ter mais qualidade e você consegue ajudar a mais pessoas. O site é amorexigente.org.br, entra lá, você coloca a região onde você mora. Já tá funcionando o Localiza-E? O Localiza-E tá, mas o nosso telefone ainda não, Ai, Cláudia. Então agora é vai no só site o WhatsApp agora. do Amor Exigente que eu vou passar aqui para vocês. Então passa o WhatsApp do Amor Exigente melhor. Olha, é o 199-8449-8044. Eu vou repetir. WhatsApp, bota aí, Amor Exigente, WhatsApp. 19-8449-8044. 8449-8044, é isso? Isso mesmo. 19-8449-8044. Isso mesmo. E aí você pode até mandar um WhatsApp lá, a Cláudia Cristina vai responder para você. Nós mudamos de casa, a nossa casa ficou linda, mas não é que a gente não consegue mandar instalar o telefone de jeito nenhum, está com problemas técnicos. Mas daqui a pouquinho já está tudo funcionando. O WhatsApp eu acho que é mais fácil ainda para todo mundo. Todo mundo sabe mandar um WhatsApp, né? E aí é um pedido rápido de ajuda. Luísa, muito obrigada. A Luísa tem o contato aqui, você pode entrar em contato com a Gabata Life, tanto clínica quanto a comunidade, através do 11 47140045. E aí é só fazer as melhores escolhas e acreditar. Não é para desistir. Há esperança na dependência química. Sim. Força, fé e alegria. E a gente se vê dia 22... Dia 23, um século de vida de Padre Olha que coisa Haroldo mais Ram. linda. E nós vamos comer bolo. Prazer. Muito obrigada, prazer em te conhecer. Volte mais vezes. Luísa, você deveria voltar sempre. Foi muito boa a sua ajuda aqui. Ela pra virá gente de novo, aprender. Cláudia.